Amém? Aleluia. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Dá um glória a Deus. Toma o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus é bom. Amém. Aleluia. Queridos, esse mês nós estamos falando, né, o nosso tema do mês é autoridade e unção. Então, ao longo do mês, em cada culto, você vai perceber que os ministros eles vão sempre estar tocando nesse assunto. Para quê? Para que a palavra de Deus ela possa realmente alcançar o seu coração, instruir a sua vida, amém? Para que você possa avançar no plano que Ele tem para a sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Querido, e talvez você se pergunta, mas por que é importante eu entender desse aspecto da vida cristã? Porque você enfrenta desafios no seu dia a dia, amém? Se você nasceu de novo, se você se tornou filho de Deus, eu tenho certeza que você ainda enfrenta desafios no seu dia a dia, amém? O propósito de Deus, querido, é sim te levar para te garantir um lugar seguro na eternidade, amém? Mas também você precisa começar a experimentar das realidades do céu agora, amém? Para que quando você não chegue lá, você não descubra, por exemplo, que cura divina é para a dispensação da terra. Para que você chegue lá e não descubra que os dons do Espírito é para a dispensação da terra. Para que chegue lá e você não descubra que várias coisas que Cristo conquistou para você eram para ser utilizadas aqui na terra e não no céu. Amém? No céu não há necessidade de cura divina, amém? No céu não há necessidade nem de dons espirituais e nem de dons ministeriais, amém? Isso tudo é para a igreja, é para a igreja anunciar o evangelho, para manifestar o reino de Deus, anunciar as boas novas, sim, o evangelho, boas notícias, chegando para a humanidade caída, amém? Mas em Cristo Jesus, aleluia. Essa boa notícia nos alcançou, amém? E nós somos arrancados de um império de trevas, aonde nós éramos escravos do pecado, dominados por principados e potestades desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ali na cruz, nos substituiu, morreu a nossa morte, amém? Tomou o seu lugar, para que você pudesse ser arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Amém? Aonde você está agora na presença de Deus, aonde agora você tem autoridade para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo, e nada pode te fazer dano algum, amém? Agora você está sentado numa posição de autoridade espiritual. A igreja do Senhor, querido, ela não está num lugar de desonra, ela não está num lugar de inferioridade diante das trevas, não. A igreja de Jesus, ela está sentada nas regiões celestiais juntamente com Cristo, amém? Acima dos principados e das potestades. Por isso nós temos autoridade para desfazer as obras do diabo. Essa autoridade não vem de nós, amém? Mas vem do nome que nós carregamos. Ela vem do nome que foi, nos entregue pelo próprio Cristo, para que a gente pudesse se mover conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, amém? E era exatamente assim que Jesus se movia. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 13. Jesus, ele tinha consciência dessa autoridade que Deus tinha entregue para ele, amém? Sabe, tem muita gente que já recebeu autoridade, mas ainda não tem consciência dessa autoridade. Você conhece aquela ilustração que vários ministros contam, daquela senhora, que trabalhou durante muitos anos numa família muito rica, e quando o patrão dela morreu, deixou para ela um papel, ela achou aquele papel muito bonito e pendurou na parede. E ela continuou vivendo a vida dela, com os recursos que ela possuía, mantendo o mesmo estilo de vida que ela tinha no passado, passando pelos mesmos sofrimentos e dilemas que ela passava antigamente. Até que um belo dia, alguém mais instruído, alguém que tinha entendimento, amém, olhou para aquele quadro na parede e percebeu que aquilo era um testamento. E que naquele testamento, o dono, o patrão dela, havia deixado para ela um patrimônio muito grande. Ou seja, ela tinha direito, mas ela não estava vivendo à altura do seu direito. Amém? Já parou para pensar que a Bíblia que você carrega também é um testamento?
Você já parou para pensar que aquilo que está escrito, que define a tua identidade, também é um testamento de alguém que morreu? O que ele deixou para você? Você sabe? Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, amém? Para que você entenda tudo aquilo que Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, entregou para a igreja, amém? Nós vivemos pelo Novo Testamento, amém? Não vivemos mais pelo Velho, apesar do Velho Testamento também ser a palavra de Deus. Mas a verdade é que qual herança você quer receber? A herança de Adão, do Velho Testamento? Ou a herança que Cristo Jesus deixou para você no Novo Testamento? Amém? Eu te convido a viver pela nova aliança, amém? Uma aliança superior, com melhores promessas, porque foi essa aliança que Cristo Jesus firmou com a igreja, amém? Aleluia! Vamos ler em Mateus capítulo 3, versículo 13. Nesse texto é o batismo de Jesus. Jesus vai até o Rio Jordão para se batizar. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz o seguinte. Queria que vocês colocassem o cronômetro aí, por favor. Beleza? Versículo 13 diz o seguinte: por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? João Batista, quando ele se depara com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Jesus não é aquele Cordeiro que cobre o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na velha aliança, o sangue de animais apenas cobria o pecado, por isso todo ano era necessário fazer sacrifícios. O Cordeiro de Deus, ele não veio para cobrir o seu pecado, nem a sua vergonha. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para arrancar completamente a condenação que estava sobre você. Por isso a sua dívida, amém? Ela foi paga ali na cruz, o sangue do Cordeiro foi derramado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus, ele é perfeito, o suficiente para te purificar de todo o pecado. Por isso você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Aleluia. Diante da grandeza de Jesus, João Batista tem essa atitude. Não, mas eu não sou digno de batizar você. Você que deveria me batizar. Mas olha a atitude de submissão que Jesus toma diante daquele profeta. Amém? Porque afinal de contas, aquele homem, embora fosse um homem, ele era uma autoridade constituída por Deus, para anunciar as boas novas, para anunciar a chegada do Messias em Israel. E Jesus entende e honra aquela autoridade, a unção que estava sobre João Batista. E olha a resposta que Jesus dá para ele. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele então concordou. Jesus, ele se submeteu àquela autoridade, amém? Porque Jesus entendia o princípio de submissão e autoridade, aleluia. E olha o que aconteceu logo depois que Jesus se submete ao batismo. E é interessante que quando Jesus se batiza nas águas, ele se identifica com você, porque Jesus não tinha pecado, amém? Mas mesmo assim ele assumiu aquele lugar que os pecadores deveriam assumir. Amém? No batismo das águas, Jesus se identifica com a humanidade pecadora, para que depois ele tivesse legalidade para redimi-la na cruz. Amém? Aleluia! E olha o que acontece logo depois de Jesus ser batizado por João Batista. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, amém? Aleluia! Aqui é apenas uma ilustração da manifestação do Espírito. Depois de batizado, então, vou ler novamente. Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. É como eu disse pela manhã, querido, quando Jesus se submete a uma autoridade na terra, ele é respaldado pelo céu. Já parou para pensar nesse princípio espiritual? Jesus, ele honra aquela autoridade na terra, e logo depois ele tem um respaldo do céu. Tem muita gente querendo fazer muita coisa na terra sem o respaldo do céu. Tem muita gente querendo edificar coisas nessa terra sem o respaldo do céu.
Para que você tenha respaldo do céu, querido, você precisa cumprir os princípios da palavra de Deus. E submissão, amém, a uma missão divina é também um princípio espiritual que nós devemos praticar, amém. E foi essa atitude que trouxe esse respaldo para Jesus. Naquele momento a Trindade estava junta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Naquele momento o Pai do céu, como uma voz, ele anuncia a identidade do Messias. Jesus não é apenas um rei para Deus, amém? Ele era um rei para Israel, mas para Deus ele era filho, amém? Jesus, ele era o Filho de Deus, ele tem esse respaldo do céu, confirmando a sua identidade. Sabe, você precisa entender quem você é em Cristo Jesus, porque quando você tem uma palavra de Deus sobre a tua identidade, meu amigo, faz toda a diferença no seu dia a dia. Quando as críticas, as aflições, as perseguições, ou até mesmo, as mentiras do diabo tentam parar você, nessa hora a consciência de quem você é, vai fazer toda a diferença, amém? E foi isso que fez diferença na vida de Jesus. Ele tinha consciência da sua identidade, porque ele resolveu se colocar debaixo de uma missão divina, aleluia, oh aleluia. Como eu disse, querido, a autoridade ela está ligada à submissão. Jesus ele tinha autoridade, porque estava submisso a uma missão divina, amém, aleluia. Mateus capítulo 4, você já pode abrir aí, Mateus capítulo 4, versículo 12, queria que vocês colocassem a primeira imagem aí, por favor. Sabe, como Ministério Verbo da Vida, nós também temos uma missão, amém? O nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, ele tem uma missão, e essa missão ela foi entregue a Deus pelo apóstolo Bud, quando ele concluiu o rema lá na cidade de Tulsa. E ele recebeu uma palavra que ele deveria vir para o Brasil para anunciar a palavra da fé e libertar as pessoas, amém? Como igreja local, nós estamos inseridos nessa missão do Ministério Verbo da Vida, amém? A nossa missão também é libertar as pessoas com a palavra da fé. Existem pessoas nessa cidade, querido, que estão presas na religiosidade, estão presas ainda numa cultura cristã religiosa, sem entendimento da revelação da palavra. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus para libertar essas pessoas. Tem pessoas em Juiz de Fora que estão presas na idolatria, sejam adorando ídolos ou adorando a si próprio, adorando talvez o dinheiro, adorando talvez coisas, ou até mesmo, como eu disse, adorando a si próprio. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, para que essas pessoas sejam libertas de todo tipo de idolatria, amém? Existem pessoas nessa cidade que estão presas na feitiçaria, invocando demônios, servindo a espíritos enganadores, invocando os mortos. O salário do pecado é a morte. A vontade de Deus não é que essas pessoas morram, que elas pereçam. Elas precisam conhecer a verdade, porque Jesus declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa missão como Ministério Verbo da Vida é anunciar a verdade da palavra de Deus, para que pessoas sejam libertas da morte, libertas da enfermidade, libertas de todo o jugo do diabo, amém? E possam realmente experimentar o poder e o amor de Deus, aleluia. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 12, Mateus capítulo 4, versículo 12, aleluia. Ao ver que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Havia uma visão para se cumprir. Deus tinha usado o profeta Isaías para profetizar sobre algo que aconteceria no futuro. Sabe, visão fala do futuro, visão não fala do passado, amém? A visão, querido, ela não aponta para o passado, não, a visão aponta para o futuro. Isaías estava profetizando sobre algo que ainda não tinha acontecido, mas que para Deus já era uma realidade, amém? E Deus estava usando Isaías para profetizar sobre algo que iria acontecer. O que iria acontecer naquela região de Zebulon e Naftali? Olha o que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz.
E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, ele foi o cumprimento da visão do profeta Isaías. E Jesus tinha consciência da visão que Deus tinha para a vida dele. Por isso ele foi guiado pelo Espírito até aquela região, até aquele lugar específico, aonde havia pessoas que estavam vivendo à sombra da morte, ou seja, pessoas vivendo nas trevas, vivendo longe de Deus, sofrendo por não conhecerem a verdade. Haviam pessoas que estavam ali perecendo por falta de conhecimento da verdade, e Jesus chega naquela cidade, naquela região, desfazendo as obras do diabo, resplandecendo como luz do mundo naquele lugar, amém? Anunciando as boas novas, declarando que as pessoas deveriam se arrepender, mudar o seu estilo de vida, porque era chegado até eles o reino de Deus. Você precisa, assim como Jesus, querido, ter clareza da visão que Deus tem para a sua vida. Sabe, como eu disse, a visão é aquela que vai te dar segurança, para que você possa dar o próximo passo. Aqueles que não têm visão, querido, eles não sabem para onde ir. Quem não tem visão, qualquer lugar é destino. Aquele que não tem uma visão clara, ele não consegue se mover. Ele fica omisso, na dúvida, com medo de avançar, de tomar uma decisão pessoal, seja na sua vida profissional, seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu chamado. A vontade de Deus, querida, é que seus filhos não andem com medo, pelo contrário, a vontade de Deus é que seus filhos sejam guiados, que eles tenham revelação do chamado, que eles carregam a visão do reino de Deus no seu coração, e comecem a anunciar a palavra de Deus com a sua boca, para que a luz resplandeça no meio das trevas. Jesus, quando chegou naquela terra de Zebulon e Naftali, não ficou calado. Ele abriu a sua boca e começou a anunciar: ei, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Ele anunciou as boas novas, ele desfez toda aquela opressão maligna que estava naquele lugar, através da certeza da visão que carregava no seu coração e das palavras que saíam da sua boca. Ah, querida, a unção, ela está ligada a uma visão. Se você quer se mover na unção do Espírito, você precisa entender qual é a visão de Deus. Porque o Espírito Santo não se move baseado numa visão de homens. O Espírito Santo está aqui na terra para promover a visão de Deus, para promover o reino de Deus. Você precisa estar conectado com a visão que Deus tem para a tua vida, para a tua cidade, para a tua igreja, para que os dons do Espírito, a unção, possa fluir através da tua boca e do teu coração, como rios de água viva. Aleluia! Jesus se movia na unção, porque sabia qual era a visão de Deus. Ele tinha convicção, ele tinha clareza, ele sabia exatamente qual a cidade que ele deveria ir, ele sabia exatamente com quem ele deveria procurar, ele sabia exatamente as palavras que ele devia anunciar, porque ele tinha clareza da visão. A visão, querido, de Deus vai deixar claro o seu caminho, vai te livrar da insegurança e do medo, e vai fazer com que você ande em segurança na presença de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Quero, por favor, pode colocar outro slide. Como igreja local, querido, nós temos uma visão. Para quê? Para que te dê segurança, para que você tenha convicção, para que você tenha clareza como você deve se mover, amém? Aqui na nossa igreja local. A nossa visão como Verbo da Vida Juiz de Fora é alcançar a nossa cidade, alcançar Juiz de Fora e também a zona da Mata Mineira, com a palavra da fé, ousadia e amor. Essa é a expectativa que Deus tem a meu respeito, e também, se você é dessa igreja, a seu respeito. Se você quer fluir na unção, querido, nesse lugar, você precisa se conectar com essa visão, porque o Espírito Santo, sim, ele quer se mover através de nós, mas para um propósito específico. Amém? Nós vamos alcançar essa cidade com a revelação da palavra de Deus. Pessoas vão ser salvas, vão ser curadas, vão ser transformadas, porque nós vamos anunciar as boas novas, vamos anunciar a palavra da fé, amém, que cura, que liberta, que restaura, amém, que muda a vida das pessoas, e vamos fazer isso na ousadia do Espírito. Nós não vamos fazer isso de forma religiosa, tímida, e nem com medo. Nós vamos fazer isso na ousadia do Espírito Santo, anunciando com autoridade as boas novas, amém, desfazendo as obras do diabo, amém, e vamos acolher e amar os perdidos.
Vamos amar as pessoas, amém? Não vamos ser coniventes com o pecado, mas vamos amar as pessoas, entendendo que essas pessoas precisam ser acolhidas e recebidas e instruídas no conhecimento da verdade, para que elas possam, querido, através da revelação, buscarem a presença e a vontade de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele só fazia o que via o Pai fazer, ele só falava o que escutava o Pai dizer. Abra comigo a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Jesus, ele tinha um senso de missão divina muito grande. Quando a gente olha os evangelhos, a gente percebe Jesus perseverando na mesma direção. Jesus não mudava de ideia porque estava difícil. Jesus não retrocedia porque estava complicado. Jesus não mudava o rumo da sua vida porque tinha oposição. Não, ele permanecia firme na missão. Porque ele tinha consciência do seu propósito. Ele tinha entendimento de quem ele era. Amém? Por isso ele se movia na visão de Deus, fluindo nos dons, libertando os cativos, curando os enfermos. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que Jesus fazia? Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava os enfermos e Jesus expelia demônios. Essa era a direção que ele tinha de Deus para fazer, para anunciar o Evangelho e mudar a vida das pessoas. Amém? E como é que ele sabia dessas coisas, pastor? Porque não tinha Bíblia. Não tinha Novo Testamento para ele ler naquela época, não é verdade? Sim, existia a Torá, o Velho Testamento. Mas muitas coisas que Jesus fez, ele foi guiado, ele foi inspirado por Deus, amém? A gente percebia ele sendo guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque diz, Romanos, está escrito, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Consolador, o Espírito da verdade, ele habita naquele que nasceu de novo. Para quê? Para guiá-lo, para instruí-lo, para dar a ele revelação da palavra, sabedoria, para encorajar ele nos momentos de pressão. Sabe aquele momento que você está triste, pensando em desistir, pensando em retroceder? É nessa hora que você precisa entender quem você carrega. É nessa hora que você precisa entender quem anda com você. É nessa hora que você precisa conhecer a voz do testemunho interior no seu coração, o Espírito Santo de Deus, aquele que sabe todas as coisas, te encorajando e te fortalecendo, amém? A avançar naquilo que Deus tem entregue na sua mão. Aleluia! E Jesus fazia exatamente isso, porque olha o que diz aí, João capítulo 5, versículo 19. Oh, aleluia! Então Jesus lhes disse, Jesus estava ali debatendo com alguns judeus, amém? E olha a resposta que Jesus dá para eles: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. É muito interessante que mesmo Jesus sendo até o momento o Filho unigênito, mesmo Jesus tendo toda aquela autoridade, mesmo Jesus sendo o Messias, ele ainda dependia das orientações do Pai para se mover. Amém? Ele tinha consciência de que ele era filho. E um bom filho sempre escuta os conselhos do pai. Amém? Os adolescentes aí, ó, os jovens aí, ó, fiquem atentos, amém? Pega essa revelação, deixa ela cair no seu coração. Amém? Um bom filho está atento às palavras do pai. Jesus estava sempre atento àquilo que o pai dizia. Ele estava sempre atento àquilo que o pai fazia. Para quê? Para que ele pudesse ir na mesma direção. Sabe? Em vez de você buscar os próprios caminhos, por que você não convida Deus para verdadeiramente assumir o governo da sua vida? Amém? Ao invés de você fazer planos e pedir para Deus abençoar a sua vida, por que você não pergunta para Ele quais são os planos que Ele tem para você? Ao invés de você edificar coisas e pedir para que Deus prospere, para que Deus abençoe, por que você não pergunta para Ele o que é que Ele espera de você como filho amado? Amém? Jesus tinha essa consciência de buscar a direção de Deus antes de se mover nessa terra. Por que eu e você, querido, vamos fazer diferente? Quem somos nós para fazermos diferente, para não levar em consideração a sabedoria divina no nosso dia a dia, nas nossas decisões pessoais? Você tem a palavra de Deus como um livro de fé e prática, aonde você vai receber instruções para qualquer área da sua vida.
Você tem o Espírito Santo dentro de você, te guiando por toda a verdade, te ensinando todas as coisas, para que você seja instruído e possa discernir qual é o plano e a vontade de Deus para você. Por que jogar isso tudo fora? Por que não levar isso em consideração? Eu tenho certeza que muito sofrimento seria poupado, muito dinheiro seria poupado, muitas dores seriam evitadas, se cada um de nós pudéssemos realmente entender o que é ser guiado por Deus no nosso dia a dia e nas nossas decisões pessoais. Eu vou ler novamente. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. O que você tem visto Deus fazer? O que Deus tem mostrado para você? No seu devocional, que em nome de Jesus você faz. O que Deus te mostra sobre o seu futuro? O que Deus tem falado com você? O que o Espírito Santo tem falado com você através da palavra? Isso deveria estar claro em você, porque a visão divina está aí. Essa é a visão divina para que vai te dar segurança para andar. Quando nós não temos isso, a gente fica confuso, na dúvida, inseguro, com medo, e a gente não se move. Por quê? Porque a gente não tem clareza no nosso coração de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro o Espírito Santo de Deus assumindo um lugar de honra na tua decisão, assumindo um lugar de honra nas suas decisões do seu dia a dia, no nome de Jesus. E você vai levar em consideração a palavra de Deus, você vai levar em consideração o testemunho interior do Espírito Santo, para que você realmente tenha uma vida no centro da vontade de Deus, alinhado com a missão divina para a igreja e também com a visão que Ele tem para a sua vida. Amém? Oh, aleluia! Oh, queridos, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Em João, no capítulo 4, Jesus encontra com aquela mulher samaritana naquele poço. Amém? E uma das coisas que Jesus fala com aquela mulher é que o Deus procura um tipo de pessoa especial. Deus procura aquelas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Eu estava me perguntando essa semana, por que Deus procura essas pessoas? Porque Deus não precisa de ninguém, querido. Deus é Deus. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de mim, nem de você. E por que Deus então procura essas pessoas? Deus procura pessoas na terra que concordem com Ele. Deus procura pessoas que estão disponíveis para fazer a vontade dEle. Deus procura pessoas que estão conectadas com o coração dEle. Para quê? Para que Ele possa manifestar na terra o céu. Para que na terra seja feita a sua vontade, assim como já é feita no céu. Adorar a Deus em espírito e em verdade é entender que Deus é espírito, que nós nos relacionamos com Ele através do nosso espírito, amém? E recebemos direções divinas pela palavra de Deus, e dessa forma nós podemos praticar essas verdades de uma forma verdadeira no nosso cotidiano, nas decisões do dia a dia. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. É muito mais do que cantar uma canção, querido. É muito mais do que você participar do momento de louvor. Não, é você se tornar alguém que está conectado com o céu. É você concordar com Deus, amém? É você viver pela fé, crendo naquilo que Deus anunciou a seu respeito, e conectar e ajustar o seu coração com a missão divina que Ele tem para a igreja. Oh, aleluia! Deus procura pessoas, e nessa noite Deus também está procurando esse tipo de pessoas. Pessoas que querem se render à vontade dEle, que estão disponíveis verdadeiramente para se entregar completamente ao plano de Deus. Sabe, muitas vezes para você se envolver com o plano de Deus, você que vai ter que largar o plano dos homens. Às vezes vai ser necessário, para cumprir a vontade de Deus, você vai ter que dizer não para a vontade da carne. Às vezes não, eu diria que quase todas as vezes, amém? Para você cumprir realmente o plano de Deus, vai ser necessário um ajuste, uma mudança no seu estilo de vida, para que realmente o plano e a vontade de Deus se cumpra sobre a sua vida, amém? Você está disponível? Você vai ser um desses homens e dessas mulheres que Deus procura? Aleluia, glória a Deus. Então eu quero te encorajar, eu quero te ajudar a fazer isso. Aqui na nossa igreja nós temos talvez 4 formas principais de cumprir a visão de Deus para a nossa igreja local.
A primeira delas é os cultos, querido. Hoje nós estamos com 2 cultos aos domingos. É um ambiente onde a palavra de Deus está sendo anunciada, aonde você vai ser instruído pela palavra. Há uma unção coletiva despedaçando o jugo, os dons do Espírito, uma atmosfera de cura, uma atmosfera profética, uma atmosfera aonde Deus vai falar ao coração de homens e mulheres. Para quê? Para que eles sejam encorajados e instruídos. Amém? Então participar dos cultos, convidar pessoas, convidar amigos, familiares para estarem aqui, é uma forma sim de você se envolver com a visão local. Amém? Outra coisa que você pode fazer é servir nos departamentos da igreja. E quando você se envolve nos departamentos da igreja, querido, você não está fazendo um favor para o pastor. Amém? Porque Deus não precisa de empregados. Amém? Mas Deus quer fazer com que os filhos participem do seu propósito. Amém? Quando você se envolve com o departamento da igreja, é para que você cresça e amadureça. É para que habilidades que estão dentro de você possam ser desenvolvidas. E você se torne útil no reino de Deus, abençoando outras pessoas. Amém? Servindo o seu irmão com os seus dons e talentos que você carrega. Amém? Hoje nós temos 20 departamentos funcionando na igreja. Amém? A nossa equipe é uma equipe maravilhosa. Homens e mulheres que servem com alegria. Amém? Entendendo o propósito e a visão. Amém? Outra forma que você pode fazer isso, querido, é estudando no Rema. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. O Rema hoje, já formou mais de 50 mil graduados no mundo todo. Graduados para quê, pastor? Para anunciar o evangelho, com poder e com autoridade. Para praticar a palavra de Deus na sua vida pessoal, no seu casamento, nos seus negócios. Para que essas pessoas possam testemunhar que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou e que em breve Ele voltará. Amém? Então se você não fez o Rema, querido, você não sabe o que você está perdendo. Amém? O Rema é poderoso, uma ferramenta que Deus entregou para nós, um privilégio, uma honra, de termos aqui em Juiz de Fora, uma unidade do maior centro de treinamento bíblico do mundo. Amém? As matrículas estão abertas, aproveitem, aí está a glória. Outra forma que você pode se envolver, os grupos de conexão. A nossa igreja, querido, está crescendo, amém? E esse crescimento não vai parar mais, amém? Porque é um tempo de unidade, influência e crescimento. Mas eu não quero que você se perca. Eu não quero que você seja mais um na multidão. Eu não quero que você entre na igreja e não conheça ninguém, e não tenha com quem conversar, e não tenha com quem se relacionar, amém? Essa não é a vontade de Deus, nem para mim, nem para você e nem para o verbo da vida. Por isso Deus nos deu a direção de abrirmos os grupos de conexão, para que as pessoas possam se reunir em pequenos grupos, gerar relacionamento, amém? Para que seja uma ferramenta de evangelismo, de consolidação e de conexão com a igreja local. Então eu te encorajo, sabe? Se envolva com os grupos de conexão, porque dessa forma você vai estar fazendo parte da visão da nossa igreja local, amém? Aleluia, querido. O poder da visão, ele está no coração, querido, e na boca de quem a carrega, amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Jesus sabia disso. E Jesus queria ensinar isso para os discípulos. Jesus queria ensinar para os discípulos o poder de crer com o coração e falar com a boca. Jesus sabia que isso era algo poderoso, amém? E que isso ia transformar completamente o ministério e o chamado daqueles homens. Por isso que nesse texto aqui que nós vamos ler, Marcos 11, 22, Jesus estava andando com os discípulos. Na época, as viagens eram feitas a pé, amém? E eles estavam caminhando por Israel. Jesus estava cumprindo o seu chamado, o seu ministério. Ele estava treinando ali os apóstolos, amém? Ele aproveitou essa situação para ensinar uma verdade espiritual poderosa para eles, amém? Olha o que diz aí, Marcos capítulo 11, versículo 22 e o versículo 23. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, ou tenham a fé do tipo de Deus, amém? A fé criativa. Qual é a fé do tipo de Deus? A fé que cria as coisas que ainda não existem, amém? Essa é a fé do tipo de Deus. Deus é aquele que crê e fala. Foi assim Ele criou todas as coisas, amém? Essa é a fé. Fé não é um pensamento positivo, querido. Fé não é lei de atração, amém? Fé é uma convicção no seu espírito de que a palavra de Deus é verdade, mesmo que você não enxergue nada na sua frente, amém? E quando você crê com o coração e fala com a boca,
algo acontece no reino espiritual. Amém? E é isso que ele estava anunciando aqui. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, primeira coisa que ele tinha que fazer, tinha que abrir a boca. Sabe, quando você abre a sua boca, você ativa o poder que você carrega. Eu vou repetir, quando você abre a sua boca, você ativa o poder que você carrega. Se você não abre a boca diante das circunstâncias, o poder que você carrega não se manifesta. Se você não abre a sua boca diante dos problemas, das doenças, das enfermidades, das adversidades, o poder que você carrega não se manifesta. Toda vez que Jesus precisou manifestar o poder de Deus na terra, ele falou alguma coisa. Ele falou para a tempestade, ele falou para a figueira, ele falou, querido, ele falou para os demônios, ele sempre falou alguma coisa quando ele queria que o poder de Deus se manifestasse. As suas palavras ativam o poder que você carrega. Amém? As suas palavras criam o ambiente que você vive. Qual é o ambiente que você quer viver? Qual o ambiente que você quer ter na sua casa? Qual o ambiente que você quer ter no seu trabalho? Qual o ambiente que você quer ter na tua igreja? Qual o ambiente que você quer ter na sua cidade? As suas palavras estão construindo esse ambiente todos os dias. Amém? Porque as suas palavras têm o poder, amém, de modificar a realidade que você vive. Era isso que Jesus estava anunciando aqui. Se você crer no coração e falar com a sua boca, esse é o espírito da fé, crer com o coração e falar com a boca. Mas não é crer em qualquer coisa, amém? É crer na palavra de Deus, é crer naquilo que Deus já disse a seu respeito, amém? É estar alinhado com a verdade do Evangelho, amém? Isso que tem que ter no seu coração, e isso é que deve sair da sua boca. Oh, aleluia, oh, aleluia. Vou ler novamente, a partir do versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Oh, aleluia. A unção que você carrega, querido, é liberado através das palavras que saem da sua boca. O louvor pode subir. Sabe, o que você tem anunciado nesses dias? Você está anunciando a missão divina? Você está falando sobre a visão que Deus tem para a sua vida? Ou você está anunciando, amém, as notícias que você escuta no mundo? Você está anunciando a palavra de Deus ou reclamando das dificuldades? Sabe, os filhos de Deus, eles não devem se mover por aquilo que o diabo está fazendo. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Aparece uma doença, aí você resolve orar. E você enfrenta um problema, aí você resolve ir para a igreja. Sabe o que é isso? São pessoas que estão reagindo ao diabo. Eu nunca vi Jesus se mover desse jeito. Jesus não definia o que ia fazer de acordo com aquilo que o diabo estava fazendo. Jesus tinha clareza da missão, amém? E ele tinha discernimento da visão. Então Jesus era guiado pelo Espírito. Ele só fazia o que via o Pai fazer. Ele não reagia ao que o diabo estava fazendo na terra. Ele tinha clareza do propósito. E por isso, nada conseguiu deter ele ao longo da sua vida. A vontade de Deus, querida, é que você não retroceda naquilo que Deus entregou na sua mão. Amém? Para isso você precisa ter clareza e convicção da visão que Deus tem sobre você como filho de Deus, como igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Jesus está voltando, amém? E a igreja, querido, ela vai experimentar de um grande avivamento, eu creio, antes do arrebatamento. A igreja que vai ser arrebatada não vai ser uma igreja que vai subir, sabe, toda arrebentada. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a noiva é uma noiva sem ruga e sem mácula. Essa é a noiva, amém, que vai subir para encontrar com o seu noivo Jesus nos ares. Esse é o papel do Espírito Santo, preparar a noiva, dar direção, sabedoria e discernimento,
para que você viva uma vida alinhada com a visão de Deus para esses últimos dias. Por isso você precisa fazer como Jesus fazia. Precisa buscar a direção da palavra e do Espírito. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Concordar com a vontade de Deus aqui na terra. Ouvir o testemunho interior do Espírito. Crer com o coração e falar com a sua boca as verdades da palavra de Deus, para que a sua vida e a sua realidade sejam alteradas. Oh, aleluia. João capítulo 15, versículo 7 diz: Jesus declarou: se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, duas condições, amém? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que vai acontecer? Olha o que diz o texto: pedirão o que quiserem e lhes será feito. A tua oração é poderosa, as tuas palavras são poderosas. Aquilo que você fala, querido, pode mudar completamente o destino de outras pessoas. Se você permanecer em Cristo e as palavras dele estiverem saindo da sua boca, grandes coisas vão acontecer. Oh, aleluia! Grandes coisas vão acontecer. Ah, querido, as palavras que saem da sua boca tornam real a visão que você carrega. Qual é a visão que você carrega? É só observar o que sai da sua boca. Qual é a visão que você carrega? É só observar o que sai da sua boca. Porque a boca fala que o coração está cheio. A visão que você carrega, uma visão de homens ou de Deus, é só observar o que sai da sua boca. A visão que você carrega é algo pessoal ou algo que está relacionado ao reino de Deus? É só observar o que sai da sua boca. Aquilo que sai da sua boca revela aquilo que você carrega no coração. Por isso que as palavras que saem da sua boca tornam real a visão que você carrega. Sabe, nessa noite eu te encorajo pelo Espírito Santo no nome de Jesus. Não edifique um reino para si próprio, baseado numa missão humana e numa visão pessoal. Se conecte com o coração de Deus. Busque de ser guiado pelo Espírito. Alinhe e ajuste o seu coração com a palavra de Deus. Que ela esteja no seu coração e na sua boca. Amém? Por quê, pastor? Porque nós vamos alcançar essa cidade com a palavra da fé, ousadia e amor. Porque tem pessoas nessa cidade perecendo por falta do conhecimento da verdade. E Deus nos convoca, amém? Deus conta conosco para fazer a diferença sobre essas pessoas no nome de Jesus. Oh, aleluia. Fica de pé. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero que você, faça a sua oração aí no seu lugar, diante que você ouviu aqui nessa noite. Peça, sonda o seu coração. Peça sabedoria para Deus. Deus quer ajustar o seu coração, querido. Deus quer alinhar a tua visão nessa noite, no nome de Jesus. Para que você tenha clareza de como você deve caminhar e andar nessa terra. Livre do medo, da insegurança, livre da confusão, em nome de Jesus. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação alcançando o seu coração, arrancando toda a cegueira espiritual no nome de Jesus. Oh, clareza e discernimento chegando sobre a tua vida no nome de Jesus. Você se movendo conforme aquilo que está escrito, não conforme os seus sentimentos. Você se movendo conforme aquilo que está escrito, não conforme as circunstâncias dessa vida, mas o Espírito Santo que habita em você, o Consolador, te fortalecendo e te encorajando. Levanta a mão aí no seu lugar, querido, e honre a unção, e receba dela aí no nome de Jesus. Se renda ao Espírito Santo, se renda ao Espírito Santo, amém? Se entregue para Ele de todo o teu coração.